Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui separando uma documentação para poder, dar andamento ali no processo de inventário. Eu decidi compartilhar com vocês algumas orientações que eu acho muito importantes, até mesmo para vocês terem uma ideia como que funciona o dia a dia da gente. Hoje eu fiz um post, nos meus stories para quem viu. Eu estava no banco, estava ali um chá de cadeira. A gente sempre quando vai ao banco demora muito para providenciar alguns documentos necessários para um processo de inventário que eu estou atuando. E o que eu percebo na maioria dos casos? A falta de documentação. Muitas pessoas acabam perguntando para mim: Silvana, quanto tempo demora o inventário? Ou até mesmo chega perguntando: Silvana, o inventário é demorado? Eu sempre falo: depende de inúmeras situações, depende de inúmeras circunstâncias, porque cada caso é um caso, ou seja, cada inventário é um inventário diferente, nenhum processo é igual. E principalmente relacionado ali à documentação. Um dos fatores que eu percebo hoje em dia na prática aqui no escritório é que na maioria das vezes, quando a família traz a documentação está faltante, os imóveis, por exemplo, está irregular. Eu percebo muito isso, a questão dos imóveis rurais, com a falta de documentos, para poder finalizar o processo de inventário, porque sem esses documentos a gente não consegue, principalmente a questão de imóveis rurais. Muitos acabam estando irregulares quando chega até a gente, para a gente poder, ali dar andamento no processo de inventário. Os principais documentos, principalmente relacionados ali ao imóvel rural, então se você tem uma propriedade rural, fique de olho no vídeo até o final, são o ITR, o CCIR, o CAR. Então esses são alguns dos principais documentos que a gente precisa para dar continuidade ali no processo de inventário e finalizar. E sem esses documentos, a gente não consegue finalizar ou até mesmo levar o formal de partilha para registro, ali no cartório de registro de imóveis. Então eu percebo muito que os imóveis rurais, a maioria deles acabam estando irregulares com a falta desses documentos. Por exemplo, a declaração de ITR, lembrando, já nesse vídeo, até o dia 30 de setembro para entrega da declaração de ITR. Percebo também que muitos imóveis não têm ali a entrega da declaração, acabam deixando passar. E aí precisa estar regularizando, fazer a entrega dos anos anteriores, pagar multa, enfim. Questão do CAR, também muito importante, embora o CAR seja algo recente, eu percebo que muitas propriedades rurais não têm o CAR, então é interessante ali estar fazendo o CAR ou até mesmo já o referenciamento da área, CCIR também, enfim, é muito importante essa documentação, gente. Então, se você tem uma propriedade, se tem um imóvel rural, procure regularizar ainda em vida. Além dos inúmeros benefícios que vai trazer a regularização. De repente, se você precisa ali, de algum benefício do governo, como por exemplo, Pronaf. E eu falo que eu morei na roça há muitos anos, meus pais, meus avós ainda moram na roça, então eu cresci ouvindo falar nesses documentos rurais, ITR, CCR, CAR, que precisa estar em dia, seja para uma aposentadoria, seja para algum benefício do governo, enfim, você precisa ter essa documentação em dia. Isso vai valorizar ainda mais o seu imóvel, seja para venda, seja quando vai ali, no processo de inventário, quando a família deseja vender aquela propriedade, aquele imóvel. Isso vai facilitar muito, gente, muito mesmo. E o mesmo se aplica para os imóveis urbanos. Eu percebo também que muitos imóveis acabam tendo dívidas ali de PTU, que pode comprometer, várias questões, daí não consegue levar adiante o inventário, e aí precisa estar regularizando, pagando essa dívida, fazendo parcelamento, enfim, algumas situações que podem ser feitas. Então, olha para vocês verem como inúmeras situações pode acabar, demorando o processo de inventário para correr diante de inúmeras situações que precisam ser resolvidas para que ele possa correr. Então, nem sempre é o processo de inventário, o inventário em si é demorado. Às vezes existem situações que precisam ser resolvidas para o processo de inventário andar, como por exemplo a regularização desses imóveis. Vocês entenderam? Então, cada caso é um caso. Então fica aí a minha orientação de hoje.
principalmente se você tem uma propriedade, um imóvel rural, a regularização. Procure um profissional da sua confiança, né, que possa estar fazendo esses documentos, essa documentação, colocando essa documentação em dia, porque é muito importante, né? Se um dia você precisar, já está tudo ok e acaba tornando tudo mais rápido e até mesmo econômico, né? Suponhamos, eu percebo que às vezes algumas pessoas acabam não entregando o ITR de uma propriedade rural. E aí, se for entregar o ITR em atraso dos últimos anos, tem a multa, tem as guias. Então, você colocando tudo em dia a documentação vai evitar também além problemas futuros como esses. Isso se aplica em várias outras situações relacionadas ali ao processo de inventário, como hoje, por exemplo, né, eu tive que ir atrás, ir ao banco para providenciar uma documentação necessária. Então, sim, se esses documentos já estivessem em mãos, seria tudo mais rápido. Então, eu sempre falo aqui para vocês que realmente a prática a gente vê que não é o processo de inventário que é demorado. Muitas das vezes é a falta de documentação. Às vezes aquela família, né, um ente querido veio a falecer, a família não sabe de nenhum documento que o ente querido, né, tinha, enfim, a família desconhece a documentação. Isso acaba tornando mais demorado para você conseguir chegar à origem, descobrir o problema, enfim, né? Mas existe solução sim, e a solução é regularizar em vida, fazer essa organização desses documentos para que um dia você precisar, você já tem tudo em mãos. Vai ficar muito mais econômico, muito mais rápido também para todo mundo. Ok, pessoal?